Olá, eu sou a doutora Fernanda Bueno e hoje eu vou falar de um tema que todos os pacientes que têm interesse em colocar balão intragástrico me perguntam. Doutora, qual a diferença entre o balão ajustável e o balão não ajustável? Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber sempre os nossos conteúdos. Para começar, eu vou apresentar para vocês os dois tipos de balões. Esse é o balão não ajustável e esse é o balão ajustável. Antes de eu falar as diferenças, eu vou falar as semelhanças entre eles, tá? Então, os dois são esféricos, né? Com o formato de uma bolinha. Os dois são feitos de um silicone bastante resistente. E os dois a gente preenche com líquido, né? Que no caso é o soro e o corante azul de metileno. A principal diferença entre eles, agora falando das diferenças, é o fato de um ser ajustável e o outro não. E o que significa ser ajustável? Significa que a gente pode mexer no volume que a gente colocou desse balão durante o tratamento, né? Isso é muito bom, principalmente nos casos em que o paciente não tem uma boa adaptação no começo, né? Porque sempre no começo a gente tem aqueles sintomas de adaptação, que é náusea, vômito, às vezes desconforto. Então, se o paciente não teve uma boa adaptação no começo, eu posso reduzir o volume que eu coloquei inicialmente para um volume menor, até esse paciente se adaptar e depois encher novamente, né? Além do que, eu posso aumentar esse volume também do balão ao longo do tratamento, quando ele não está satisfeito com a perda de peso, ou quando ele está com uma saciedade maior do que a esperada. Então, eu vou e aumento um pouquinho mais esse volume que eu já tinha colocado inicialmente. Então, a grande vantagem do ajustável é eu poder mexer nesse volume durante todo o período que o paciente está com o balão, né? Diferente dos balões não ajustáveis. No caso dos balões não ajustáveis, o volume que eu coloco no começo vai até o final. Eu não consigo nem reduzir e nem aumentar, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o balão ajustável ele tem uma ferramenta a mais, né? Ele tem essa vantagem em relação ao não ajustável. Mas isso não significa que os balões não ajustáveis sejam ruins. Muito pelo contrário, eles são uma ótima ferramenta para ajudar o paciente a perder peso e são tão efetivos quanto os ajustáveis. Eles só não têm esse recurso caso seja necessário e não são todos os pacientes que recorrem a esse recurso do ajuste. Uma outra diferença importante entre eles é que os balões ajustáveis são de duração de 1 ano, né? Ou seja, o paciente pode ficar até 1 ano com este balão. Os balões não ajustáveis, o paciente tem a opção de escolher entre balões com duração até 6 meses ou até 1 ano. Olhando a linha do tempo, a gente viu que os balões ajustáveis, eles surgiram justamente por essa falta, né, de recurso para o ajuste que a gente tinha no não ajustável. Então, os não ajustáveis vieram depois dos ajustáveis, para evitar aqueles casos de retirada precoce, né? Que é quando a gente precisa tirar o balão por uma não adaptação do paciente antes do tempo máximo que o paciente poderia ficar com o balão. Antigamente a gente tinha muito esses casos de retirada precoce porque só havia os balões não ajustáveis. Agora, com os balões ajustáveis, a gente vê que se o paciente ele tem algum sintoma muito prolongado de adaptação ou se realmente ele não consegue superar esses sintomas de adaptação iniciais, a gente pode reduzir esse volume para ele se adaptar. Então, os casos de retirada precoce caíram muito, né, de alguns anos para cá. Então, você pode estar se perguntando, por que não é feito só a colocação de balões ajustáveis, já que ele tem essa vantagem do ajuste? É preciso lembrar duas coisas com relação aos balões ajustáveis. A primeira é que esse balão, ele é feito para durar 1 ano, portanto, ele é um balão um pouco mais caro, e os tratamentos, né, que envolvem o uso desse balão também são feitos para 1 ano. O paciente pode sim tirar antes de 1 ano, tá? Mas ele tem essa possibilidade de ficar até 1 ano com esse balão. E a segunda coisa é que esses balões, eles possuem um rabicho, que eu vou mostrar logo para vocês, que é por onde a gente faz o ajuste, que favorece uma chance maior de úlceras no estômago. Não é uma regra, não é porque o paciente está com um balão ajustável ele vai ter úlcera, né? Ou que essa chance seja muito maior, não é. É uma chance bem pequena, né? Que não justifica o não uso deles, né? Mas existe sim essa diferença em que os balões ajustáveis a gente tem uma pequena chance maior de ter úlcera do que os não ajustáveis. Bom, eu trouxe aqui para vocês verem o balão ajustável, que é esse aqui, e o balão não ajustável, que é esse aqui, tá? Olhando, a gente já percebe que esse tem essa parte esbranquiçada aqui, que a gente chama de rabicho, e esse não tem, né? Por que esse não tem? Esse, ele possui uma válvula interna,
né? Então a gente não vê porque o biquinho dela tá lá para dentro do balão. Esse daqui a gente vê porque isso aqui é um rabicho por onde a gente faz o ajuste, tá? Essa parte a gente fala que ela protege um catéter de silicone que vai até a boca do paciente, tá? Esse catéter chegando na boca, a gente tira essa tampinha e é por aqui que a gente vai fazer ou o aumento do volume ou a diminuição do volume, tá? Depois de feito isso, a gente coloca a tampinha novamente e isso volta para o estômago do paciente. Você se lembra que eu falei que o balão ajustável tinha uma chance um pouco maior de ter úlcera em relação ao não ajustável? Isso acontece por essa partezinha que eu mostrei para vocês, o rabicho, essa parte esbranquiçada, porque ela faz uma força de contato mesmo contra a parede do estômago e isso vai formando uma feridinha e pode levar à formação da úlcera. Eu vou mostrar aqui para vocês, através de duas figurinhas, como que esse balão fica posicionado depois de cheio dentro do estômago, tanto o não ajustável quanto o ajustável. Para finalizar, eu tenho certeza que tem gente se perguntando aí, mas doutora, o balão não fica azul? Sim, eles ficam azuis, eles ficam como este balão aqui, né? Todos os balões a gente preenche com soro e azul de metileno, que é um corante. E em outro vídeo eu já expliquei para vocês por que a gente coloca o corante, né? É para que se esse balão rompa ou rasgue ou tenha qualquer acidente com ele, a gente perceba isso através da urina. Porque esse corante azul ele vai misturar com o amarelo da urina e o paciente vai urinar esverdeado. E aí a gente tem um marcador de que esse balão pode ter rompido. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem fazer algum comentário, manda mensagem pra gente. Não esqueça de compartilhar também com todas as pessoas que vocês acham que podem se interessar. Até mais! That's all right.